Shanti, Shanti, Shanti. Então eu já falei sobre esse assunto uma vez, há muito tempo atrás, lá nos primórdios dessa série do Yoga 365. Eu acho que está lá antes de completar a primeira centena de vídeos, né? Então tá bem lá para trás, os primeiros 3 meses desse projeto, onde eu falei sobre vegetarianismo, né? Eu acho que vale a pena, para quem não me escutou falar sobre isso, né? Vai valer a pena, e eu não preciso cobrir esse assunto de novo nesse aspecto, né? Sobre esse ângulo. Então vale a pena procurar lá para trás, né? Eu nem lembro qual é o número, sinceramente, então vou ter que confessar. Mas outra pessoa outro dia falou, então para eu dizer, né, novamente, falar alguma coisa sobre vegetarianismo, mas também sobre a importância da alimentação no âmbito do yoga, né? E eu acho que vale a pena realmente, porque tem coisas que a gente faz durante o nosso dia que são, por vezes, mais eficazes do que algumas práticas que são prescritas. Então, por exemplo, a posição que você dorme, muitas vezes, ela pode ser prejudicial para você, mas também pode te ajudar muito se você souber como potencializar o bem-estar do seu sono. Então, uma postura para você dormir, né, uma postura entre aspas, por quê? Imagina quanto tempo você fica numa postura sem dormir. Tem gente que deita para dormir e nem se mexe. Então essa posição é um super asana, né? Uma super postura de yoga. Se ela for benéfica para você, então ela vai ser muito mais eficaz do que muitas vezes uma postura de relaxamento numa aula de yoga, que dura muito menos tempo, né? Você cultivar uma vida de valores, né, na sua existência, no seu dia a dia, é muito mais eficaz, muitas vezes, do que alguns minutos de reflexão, né, alguns minutos de meditação 3 vezes na semana, porque toda hora na sua vida que você entra em contato com alguém é uma forma de você manter o autoestudo e para poder manter uma vida de valores. Nesse panorama, a sua alimentação ela não funciona diferente, porque é uma coisa que você vai fazer todo santo dia, e várias vezes, não só 3, né, mas hoje em dia tá bem difundido o que você deve comer, né, de 3 em 3, de 4 em 4 horas, dependendo do seu biotipo. Então é uma coisa que você vai fazer direto, e a alimentação ela pode provocar em você também uma reflexão. No que diz respeito ao vegetarianismo, né, então vou passar rapidamente sobre o que eu falei isso no outro vídeo, mas ele é um desdobramento natural sobre o principal valor da prática de yoga, que é a ahimsa, não violência, né? Você não ter um mínimo de violência possível agregado no seu dia a dia. E nesse panorama, mesmo quem come carne tem que admitir que existe um grande grau de violência envolvido no ato de comer carne, tá? Isso é inegável. A pessoa pode ignorar, não tem problema, tá? Para ela. A pessoa pode varrer para baixo do tapete, a pessoa pode reconhecer e também reconhecer que, não, mas eu agora não posso fazer nada sobre isso, a minha alimentação é assim e eu não sei nem o que fazer, não sei nem o que eu vou comer se eu parar de comer carne agora. Inclusive, foi por aí que eu passei antes de parar de comer carne. Eu teria parado antes se eu soubesse como me alimentar sem tirar a carne. Eu só fui resolver essa questão quando eu comecei a aprender a cozinhar comida indiana, né? Antes disso, quando eu fui para a Índia, comecei a comer a culinária indiana e vi quão rica, quão bela e quão gostosa pode ser uma culinária vegetariana, né? Então sem adição de carne nenhuma, nem leite, nem ovo, nem nada. Mas simplesmente isso não estava na minha realidade aqui no Brasil. Então se eu tivesse parado, eu nem sei o que eu ia ter comido aqui, porque como muitos de nós, a base da minha alimentação era de sempre, né? Arroz, feijão, qualquer carne, com salada, massa, né, com ou sem carne, enfim, era isso que a gente conhece, né? Se você simplesmente pegar e tirar a carne dali, vai dar chabu, né? Seu corpo não vai gostar, porque realmente tem uma facilidade de absorção ali de nutrientes da carne vermelha, para quem não tem nenhum tipo de problema com ela, né, que muitas vezes não pode ser substituída por qualquer outra coisa. Volto a lembrar que, e nesse vídeo, se eu não me engano, eu falei sobre isso, que o próprio Dalai Lama, que é um dos mais ferrenhos defensores do vegetarianismo para o povo tibetano, ele tinha que reconhecer que, enquanto estava no Tibete, era muito difícil, porque lá é muito inóspito e quase não cresce assim muita coisa. A alimentação à base tinha que ser carne mesmo. E depois, ele mesmo teve que voltar a comer carne depois de um tempo por recomendação médica. Então, hoje em dia, sinceramente, não sei o que ele está fazendo, tá? Mas na época, né, ficou muito forte a repercussão dessa história, porque a gente deve saber relativizar esse tipo de coisa, né? Dentro do que o que nós devemos fazer
e o que nós somos capazes realmente de fazer. Não pode restar dúvida de que a alimentação é um fator muito importante na vida do yogi, né? E volto a lembrar as palavras de Krishna, né? Então ele diz que não tem sucesso no yoga aquele que dorme demais, nem que dorme de menos. Nem aquele que come demais, nem aquele que come de menos, né? Tem que ter uma correção nesse sentido. Então a alimentação, ela também, além de te nutrir, ela pode ser também um fator de reflexão sobre o que você está fazendo. Chegou uma época na minha vida que eu tive que reconhecer que eu estava comendo carne simplesmente porque eu gostava muito, e nenhuma outra razão. E para mim, como que eu resolvi essa questão? Eu vou parar. Talvez algumas pessoas falam assim, não, realmente gosto muito e nem sei como que eu vou fazer. Dane-se. E é isso, porque aquela pessoa só está pronta para chegar até ali. Mas vale a pena realmente refletir sobre isso. É um assunto válido, ainda mais hoje em dia, onde se tem muitas opções. Aqui no Rio de Janeiro acabou de abrir um ou dois açougues veganos, nem fui lá ainda, tem que ir. Então, vale a pena, né? O que a gente pode fazer para esse mundo ser melhor do que ele é hoje? Eu acho que vale a pena, essa é a pergunta que a gente deve acordar se fazendo, né? Como que eu posso contribuir para o mundo ser melhor do que ele era ontem? Através de mim, através das minhas decisões, através das minhas atitudes. Enfim, vê o que você acha sobre isso, deixa aí teu comentário, deixa aí sua pergunta, se você tiver, assina o canal do YouTube, você não vai perder nenhum vídeo mais se você perdeu algum, e vai poder ver todos um atrás do outro se você perdeu, inclusive encontrar esse tal de vegetarianismo, aquilo pelo Facebook é impossível, mas pelo YouTube você consegue. Daí vale a pena, assina o canal e fica comigo então, a gente tem mais uns meses pela frente, ou